Essa é a nossa disciplina de computação gráfica da Unicinos, para os cursos de computação, jogos digitais e engenharia. A disciplina tem início nessa primeira aula com dois aspectos. Primeiro é a gente sempre imaginar que a gente está trabalhando com um hardware diferente e a gente precisa acioná-lo, precisa controlá-lo de alguma forma. Então a gente vai fazer duas coisas na aula inicial para a gente ter o aparato necessário para a gente desenvolver a disciplina, que vai ser uma disciplina com conteúdo teórico e muita prática para a fixação dos conhecimentos. Então, dois conhecimentos são necessários agora nessa primeira aula, que é a gente fazer uma revisão do pipeline gráfico e depois a gente fazer o setup do ambiente que a gente vai trabalhar com o mínimo necessário para a gente conseguir visualizar alguma coisa na janela e conseguir acionar o OpenGL. Até inicialmente precisamos saber se os computadores de cada um têm capacidade para fazer um processamento gráfico mínimo, ou seja, trabalhar com uma versão, a partir de uma versão específica do OpenGL, que é a 3.2 idealmente, certo? 3.2 necessariamente, idealmente a OpenGL 4. Bem, pipeline gráfico é uma abstração para se trabalhar com hardware gráfico, ao invés de trabalhar diretamente com cada um dos hardwares de diferentes fabricantes. O ideal é que a gente tenha um ambiente de desenvolvimento que não esteja preso a uma determinada placa, a um determinado hardware específico. De uma maneira bem simples, vamos ter uma visão de hardware e de software aqui que a gente vai trabalhar. Então a gente tem o nosso setup básico é um computador, o nosso host, com um hardware gráfico, que é a nossa GPU. Imaginando que, na verdade, aqui a gente tem processadores aqui no host e memória, e aqui na placa gráfica você vai ter um conjunto de processadores muito maior e um conjunto de memórias aqui. E para a gente eu representei só o frame buffer, ou seja, a memória relacionada com a memória de vídeo, que vai exibir o conteúdo do que foi processado e do que foi colocado, que vai sair na tela em última instância. Então, a gente tem aqui um código que a gente vai fazer aqui numa linguagem C, C++. Esse código em um conjunto de dados, que vão ser as primitivas, geométricas, etc. Eles vão ser armazenados nessa memória de vídeo, a memória RAM. Então, o código, como já é conhecido, endereça coisas nessa memória aqui. Isso e falando do nosso host. Só que a gente vai ter que acionar esse dispositivo. Lembrando que a GPU é um dispositivo separado, na maioria das vezes. Você pode ter uma GPU integrada, mas ela é separada e ela é controlada pelo host. Ou seja, o acionamento dela é feito pelo host. Então você vai mandar aqui comandos, dados e ainda vai injetar códigos aqui para que ele processe especificamente um conjunto de dados que está entrando aqui. E na saída você vai ter um frame buffer, que vão ser armazenados os pixels que vão ser mostrados na tela, e você vai ter que correlacionar esse frame buffer com uma janela. Tá? Então esse é o trabalho que vai ser feito com esse hardware. E como fazer? Criou-se uma infraestrutura aqui de trabalho que é baseada em API gráfica, ou seja, você tem um conjunto de APIs aqui que tornam transparente o trabalho com a GPU. Então, a aplicação vai ser desenvolvida aqui em cima dessa API. Só citando, a gente tem a OpenGL, que é aberta e multiplataforma. A gente tem a DirectX, que trabalha no Windows. A gente tem a Vulkan, que é uma API gráfica também, mas de mais baixo nível, mas mais moderna, que vai
no decorrer do tempo ela tende a tomar o espaço muito da OpenGL e um tanto aqui da DirectX, e a Metal, que é uma coisa específica da Apple. Então, essa API ela vai ser responsável por quê? Por fazer todo esse trabalho de controle através da CPU, da GPU, passar os dados, passar códigos, compilar esse conjunto de programas que vai rodar aqui na GPU, os chamados shaders. Então, qual é a vantagem da gente estar com essa API? Que a sua aplicação que é desenvolvida aqui olha para quem? Para a API gráfica e não para um conjunto de hardware específico, certo? E isso é muito importante. Por quê? Porque você pode desenvolver numa GPU e levar para outra, como é natural, e a coisa ficar transparente. Outra coisa é você usar mais de uma GPU e mais de um computador para desenvolvimento, e isso tem um impacto muito pequeno. Vai ter muito impacto a capacidade da GPU, as funcionalidades dela, né? Você não vai ter uma GPU de low profile executando a uma velocidade tão grande, ou você vai ter um conjunto de funcionalidades específicas que são extensões da OpenGL, que podem rodar numa placa e não rodar na outra. Isso é um grau de especificidade que a gente não vai entrar aqui no curso, foge do nosso. Então, como é o processo? Então, aqui a gente tem aqui a gente tem o metal, digamos assim, a gente tem o hardware, né? Nosso hardware é a nossa GPU, né? Nosso conjunto, uma placa, que é inserido geralmente num barramento PCI Express. Essa GPU e o seu fabricante geralmente disponibiliza o que são drivers, é comum em qualquer dispositivo que vai ser acoplado no computador para expor a forma como ele trabalha. Claro que é diferente, um driver de mouse tem uma complexidade muito menor do que um driver de GPU, e a partir dessa exposição do dispositivo, as APIs gráficas evoluem, né, desenvolvem uma camada aqui de abstração que acessa e aciona a GPU através desses drivers, né? Então, para o desenvolvedor da aplicação, então você está aqui em cima, então você que é o programador vai estar aqui e você vai olhar para essa API como uma abstração da GPU aqui embaixo. Então, essa aplicação que vai ser desenvolvida aqui, você vai desenvolver numa GPU e vai rodar em diferentes hardware. E então é importante que o fabricante sempre atualize esse driver aqui. Então é comum você, enfim, ter uma aplicação aqui que vai sempre atualizar e ver os drivers mais modernos que os fabricantes disponibilizam. Então, os drivers eles são desenvolvidos para essas APIs, né? E as aplicações são desenvolvidas usando essa API para rodarem no driver de interesse. Então, todo mundo tem interesse de prover essas duas camadas aqui. Então, isso aqui é um conjunto que trabalha aí em prol de facilitar o uso da programação gráfica. Então, esse trabalho aqui da API, a gente diz que as APIs são uma camada de abstração de hardware, né? Então, isso é importante pro nosso conhecimento. Não que a gente vá trabalhar explicitamente, isso aqui é abstração, etc. Isso vai ficar implícito no nosso trabalho aqui de disciplina. Então, voltando ali, tirando a Metal, que a gente não tem interesse de trabalhar aqui, as possibilidades são o Vulkan, que é mais baixo nível, o DirectX, que na verdade tem dentro dele uma coisa chamada Direct 3D, que é a parte gráfica, e muito mais outras funcionalidades, que é da Microsoft. Então, esse aqui é proprietário, esses dois são free. E a gente tem interesse pelo OpenGL, por também oferecer um nível de abstração mais interessante para o desenvolvimento, mas aos poucos a gente vai dando uma olhada no Vulkan. Então, a nossa API aqui de uso na disciplina
é a OpenGL, de preferência 4.x, né? Pensando que a da 3.2 acima funciona bem, né? Então, fazendo um histórico, como é que a OpenGL implementa esse pipeline? Ela evoluiu com o tempo. Inicialmente, a API tinha o que a gente chamava de pipeline fixo, onde o pipeline dá para se entender como uma linha de produção, onde você coloca, nesse caso aqui, dados e comandos, e cada caixinha dessa produz uma informação e a sua saída é conectada à entrada da próxima, e até chegar aqui na saída da memória da placa de vídeo, que vai ser associada com a janela, que é o nosso frame buffer. No pipeline fixo, você tinha uma possibilidade muito restrita de trabalho com a OpenGL e mesmo também, né, com o DirectX. Então você tinha essas caixinhas verdes que eram coisas muito mais fixas, sem nenhuma possibilidade de manuseio, né? E essas em laranja que você tinha uma possibilidade de controle, alguma possibilidade de ligar e desligar alguma funcionalidade dessa. Mas você não precisaria fazer nada lá dentro para ele funcionar. Ou seja, ele já tinha uma configuração depois você ia colocando mais coisas ou retirando, desabilitando e habilitando à sua conveniência. O pipeline começou a se transformar numa coisa chamada pipeline programável. Então, ao invés daquelas funções fixas, ele foi substituído por uma infraestrutura que possibilita você colocar código aqui dentro. Sendo que hoje, né, inicialmente, você poderia substituir a funcionalidade fixa por essas funcionalidades programáveis. Então você vai colocar código aqui, no caso do OpenGL, numa linguagem chamada GLSL, que esse caso aqui, o código que vai funcionar aqui no Vertex Shader vai processar individualmente, cada instância dele vai rodar num vértice, você vai poder transformar aquele vértice, poder fazer transformações, posição, etc. E, consequentemente, afeta as primitivas. O Geometry Shader, que era já uma evolução em termos para você criar geometria dentro do pipeline, sem precisar passar aqui, criar isso aqui no host e passar para a GPU, que isso é um problema, porque a gente tem um gargalo aqui grande na questão do barramento. E o Fragment Shader, que após rasterizadas as primitivas, o que sai aqui, né? Aqui a gente está falando de vértice e aqui a gente já está falando de fragmento, que é um candidato a ser pixel, mas não é pixel ainda. Ele pode até nem se tornar pixel. Então, a partir disso, você pode colocar um programa aqui que vai processar cada fragmento, alterar cor, trabalhar com textura, com uma série de coisas aqui nos fragmentos. Então, a gente já está mais falando da imagem, né, no nível uma matriz de futuros pixels. Nesse caso, hoje, atualmente, antes você poderia usar o pipeline fixo, substituir e programar. Agora, nas versões mais novas do OpenGL, você é obrigado a, pelo menos, colocar o Vertex Shader e o Fragment Shader. O Geometry Shader ainda é opcional, né? A gente pode não colocar ele aí, que não vai afetar o produto final. Mas, enfim, o que a gente vai trabalhar é exatamente isso. Colocar código. Então, qual é o processo? Então, a gente vai colocar código aqui na GLSL, que é parecido com um API em C++. A própria OpenGL vai compilar, linkar o shader e colocar aqui, ou seja, a gente vai ter mecanismos para fazer isso aqui no host.
Uma vez colocados os códigos compilados e o código está aqui, aí a gente pode passar os dados pelo pipeline e chegar até aqui, processando isso. Ainda assim, com um conjunto de estágios fixos aqui, que podem serem adicionados e colocados, mas não podem ser programados diretamente. Além de poder trabalhar com uma API gráfica, é comum se utilizar bibliotecas que agregam alguma funcionalidade que a OpenGL não tem. Por exemplo, a OpenGL não sabe nada de janela, não sabe nada de onde é que ela vai, onde é que as coisas vão sair, criar janela, esse tipo de coisa. As primitivas também são as primitivas básicas, etc. E a organização da cena também fica a cargo do programador. Então, se trabalhou nas 2 décadas passadas, muito nas SDKs, que são APIs, bibliotecas com também um maior nível de abstração. Então, daqui para cá, a gente vai aumentando nossa abstração. É claro que isso tem um custo, né? Um overhead colocado aí, já que a gente está empilhando coisas que precisam, né, que a informação vai ser processada aqui. Então, quando você empilha mais, você coloca mais camadas, a tendência é você ter um prejuízo em termos de desempenho. Não é verdade necessariamente, porque essas SDKs também agregam muitas coisas, muitas funcionalidades que automatizam e ajudam a organizar as informações de modo a você ter um trabalho, as APIs processarem isso de uma forma muito mais rápida aqui na GPU. Exemplo, organização e renderização da cena, né? Quando você tem uma cena que tem objetos transparentes e coisas desse tipo, ou você muda muito de estado, transparente, opaco, com sem iluminação, cor, sem textura, habilita, desabilita, esse tipo de coisa. É um processo chamado a OpenGL é uma máquina de estados, então você vai mudar esses estados e reprocessar coisas, isso tem um custo grande para a OpenGL. Então, se você tiver uma estrutura que automatize esse processo, ou seja, organize a sua cena de modo a ter algo mais interessante aqui, é melhor. Então, a OpenSceneGraph foi uma SDK que fez isso muito bem. Hoje ela diminuiu a atividade, os desenvolvedores, principalmente 2, estão fazendo outras coisas e a comunidade diminuiu bastante a velocidade em termos de atualização. Tem outras para jogos que foram bastante utilizadas também. A OSG é muito boa. Inclusive o pessoal aqui, um dos caras, o Robert Oskfield, ele passou a desenvolver uma outra SDK para a Vulkan, né, baseado no mesmo conceito desta. E aí o passo final seria as engines, onde você aí aumenta mais ainda o seu nível de abstração, colocando aqui em cima não só uma SDK de programação, mas um conjunto de interfaces gráficas, de aplicativos que ajudam, tudo integrado que ajuda a produtividade em termos de desenvolvimento. Mas sempre pensando que há um custo para isso, que há limitações, engessamento. Então, hoje, sobretudo no desenvolvimento de jogos e aplicações de visualização, essas APIs são bastante adotadas, né? Eu citei 3 aqui, né? 2, uma mais popular, Unity, Unreal Unreal Engine 4, que é muito boa, eu gosto bastante. É free, né? E até tem um código-fonte disponível. A Unity é free para uso pessoal, né? Se você ganhar dinheiro com jogos, você tem que pagar, e a Godot que é free.
Enfim, essas engines são muito interessantes. Claro que usam a mesma ideia, só que coloca muito mais funcionalidades aqui, funcionalidades com interface gráfica amigável para se aumentar a produtividade. Além disso, essas APIs, é, sobretudo a Unity, ela tem uma loja que você pode comprar os assets. A Asset Store da Unity tem muita coisa pronta lá, gratuita, tem muita coisa boa, muita coisa ruim. A Unreal tem um marketplace dela também, que você pode comprar os assets, são caros, geralmente são pagos, mas são muito bons. É, e aí cabe a você decidir se você for desenvolver jogos, se você vai usar uma engine, qual é a melhor para ti. E a Godot é completamente free. Então, esse é o nosso universo, assim, só para a gente se situar. Então, o conhecimento da API, que a gente vai trabalhar em computação gráfica, ele é necessário, porque a API implementa esses algoritmos de, de renderização e de trabalho direto com a GPU, e os conceitos aprendidos aqui, programando, vão ser conceitos úteis se no futuro você usar uma engine dessa. Então, a API, ela é uma forma da gente conhecer o conceito, conhecer os porquês. Por que funciona assim, por que não funciona, como funciona, quais são as implicações. Porque mesmo essas engines fornecendo uma interface gráfica bastante boa, à medida que você vai ficando mais especializado, mais precisando desenvolver coisas mais complexas, você vai precisar programar também aqui em linguagem de programação. Nesse caso aqui, C# ou JavaScript, nesse caso aqui, C++. Ok? Estou. Agora vamos fazer o setup do ambiente de programação, ou seja, criar um solution ali para a gente usar em toda a disciplina, no decorrer de toda essa disciplina, ok? A segunda parte da nossa aula de hoje é sobre o setup do ambiente. Então, para a gente evoluir na disciplina, na questão prática, a gente vai fazer um setup aqui, porque ao adotarmos OpenGL, a gente sabe que o OpenGL não tem relação nenhuma com janelas. Ele não sabe nada da interface de janelas do computador, do sistema de janelas do sistema que um determinado sistema operacional utiliza. Mas necessariamente ele precisa de janela ou da tela para mostrar os resultados, senão não faz sentido. Então, desde o início foram criadas bibliotecas que facilitam a criação dessas janelas para colocar a cena do OpenGL lá dentro, e que seja possível utilizar o mesmo código em diversos sistemas operacionais. Como cada sistema operacional tem seu sistema de janelas, e funciona de maneira muito distinta um do outro, foram criadas essas bibliotecas. A primeira é a Glut, que é uma biblioteca mais antiga, e agora foram criadas outras bibliotecas que ajudam a criar janelas e fazer essa relação do contexto do OpenGL lá dentro, né? Tem várias, CFML e GLFW, que é a que eu prefiro. Além disso, historicamente o Windows não tem uma relação de atualização das versões mais atuais da OpenGL. Então, o, o Windows não tem essa preocupação. Existe um consórcio que se chama Cronos, que faz a especificação da OpenGL, e os fabricantes fornecem, né, além dos drivers, alguma implementação que possa ser utilizada, a placa mais recente com a especificação mais nova da OpenGL, porque a OpenGL não é um software, é uma especificação. E aí os fabricantes, enfim, que disponibilizam isso para facilitar a difusão do seu hardware e, consequentemente, vender mais, etc. Enfim, a gente vai utilizar hoje aqui, fazer o setup basicamente com duas bibliotecas. Uma de criar essa janela e a outra de carregar
o OpenGL e também as extensões, em alguns casos do OpenGL, que são funções que ainda não fazem parte do core, eu vou falar mais adiante disso, e conseguir rodar o sistema mais aproveitando do hardware mais atual. Por exemplo, o hardware que eu tenho é uma GeForce RTX 2060, que é uma placa de entrada da NVIDIA, mas que é da família mais recente atualmente. Então, eu criei um solution aqui, e esse solution a gente vai utilizar no curso inteiro. E aí, para cada conjunto de software, dependendo do assunto, eu vou criando pastas e colocando os projetos lá dentro. Essa pasta common tem as includes das bibliotecas que a gente vai utilizar. Aqui tem algumas includes, a SIMP, aqui dentro da GL tem a OpenGL, a especificação lá do Cronos, e mais a Glue, o OpenGL Loader. Essa GL3W também é uma outra biblioteca que faz a mesma coisa. Eu vou começar com a Glue, porque geralmente vocês utilizarem isso nas outras disciplinas, e depois a gente vai mudar para a GL3W ou para a GLED, que tem outra biblioteca que pode fazer isso aí, certo? A GLFW e a GLM, que é uma biblioteca de matemática, FreeType, uma biblioteca de fonte, e a SIMP para carregar modelos. Ali tem o include e aqui as libs dessas bibliotecas em cada sistema operacional. Aqui utilizando o Visual Studio, uma versão, eu atualizei já para a versão 2019, deixei a pasta com o mesmo nome. Essa daqui é 32 bits, eu comprei tudo para 64 bits, tem para Linux tanto 32 bits quanto 64 bits e para Mac também. A debug é onde vão ser gerados os executáveis, né? Aqui tem a Glue, 32 e a Glue, a GLFW. E essas bibliotecas aqui também, nessa pasta, estão em 32 bits. E aqui eu coloquei duas implementações utilizando a Glue que fornecem informações sobre a tua placa. Por exemplo, se você rodar, ele roda, abre o console e salva um arquivo TXT com as informações do suporte do OpenGL, quais são, o que ele suporta em termos de extensões, etc. É bem útil. E a Visual Info faz uma coisa parecida, só que ela detecta uma coisa ainda mais importante no nosso caso. Por exemplo, essas primeiras linhas aqui, né, dizendo que a placa é da NVIDIA, uma GeForce RTX 2060, e o OpenGL que ela suporta aqui com esse drive que está instalado, é o 4.6, e aqui é uma versão da NVIDIA lá dos drivers. Ok? É isso aí. Então, e aqui é a mesma coisa, só que em 64 bits, né? Você tem a Glue aqui, que eu compilei a GLFW Static para 64 bits. Enfim, como é que é a nossa sistemática aqui? A nossa sistemática é simples. Abrir o Solution, e ele vai abrir os projetos ali. Tem os dois projetos, né? O que está em negrito é o que é o default. Então, quando você vier aqui, você fizer build e principalmente debug, ele vai rodar o que está default. Vamos colocar o setup, que é o primeiro. A gente pode colocar ele como default. Então, tem aqui o primeiro caso nosso, que é abrir uma janela, simplesmente utilizando a GLFW. Tá? Então, esse código é o código para abrir uma janela. Inicializa a GLFW, cria a janela aqui e, importante, ele faz com que esse contexto seja o contexto corrente, ou seja, a janela seja a janela de contexto corrente, que é onde o OpenGL vai se guiar para mapear o frame buffer dele lá. E aí ele vai ficar num loop infinito, esperando você matar a janela. Enquanto você não matar a janela, ela vai ficar ali rodando. E é esse que o código faz. O include necessário aqui é o glfw barra glfw3, né? Com aqui, ó, tudo configurado
para o nosso querido... Opa, aqui é... Só tá aqui que é mais... Aqui, ó. Aqui tem todas as informações relacionadas com as pastas onde estão, tá? Aqui, ó, aqui tem todas essas informações. Aqui das includes, ó, Common Include, e aqui do Linker. O Linker você tem duas informações. Primeiro, o caminho onde eles estão. Aqui eu coloquei de 64 bits, porque está ali, se você trocar, ele vai colocar o outro caminho. E aqui as bibliotecas, certo? Então o ambiente está setado, é isso aí. Se você fazer essa build, ó, fez, rodou e abriu a janela aqui e colocou aquele nome que tinha colocado lá dentro, First Windows GLFW. E aqui está a janela. Ela não aceita nenhum tipo de evento, porque ela não vai fazer esse tratamento. Aqui a gente tem um outro exemplo. A gente pode remover esse, ó, e colocar o outro que está ali no mesmo. Adicionar aqui, ó, um item já existente que está no mesmo diretório, ó, PGL Detect, que aqui a gente abriu a janela, fez o mesmo processo de lá. Só que aqui eu inicializei a glue e pedi para ele me retornar essas informações, que são aquelas informações parecidas que eu mostrei anteriormente. Vamos fazer a build aqui. Fizemos a build bem sucedida, rodamos. Ele escreveu já aqui na tela, vai abrir a janela e escrever, ó, uma RTX 2060, o fabricante é a NVIDIA, o driver é o OpenGL 4.6.0 com essa build aqui da NVIDIA. A linguagem de shader é o GLSL 4.6, como esperado, certo? Muito bem. Aqui nesse projeto a gente já vai fazer algumas coisas a mais aqui. Vou colocar um item existente, mas na outra, ó, já pulou para essa pasta aqui, ó. Esse 00 é a criação da janela, igual ao nosso exemplo anterior. Só matar aqui para ele, a gente abrir aqui. Igualzinho, ó. Qual é a diferença? A diferença aqui é que eu testei, eu inicializei e testei para ver se ele inicializou. Se ele não inicializar, ele sai. A mesma coisa, cria a janela. Se ele não conseguir criar a janela, ele vai matar a GLFW e sair do programa. Depois, se deu tudo certo, ele cria a janela e coloca ela como contexto corrente. Opa, uma coisa nova aqui. GL Clear Color. Significa o quê? É a cor que vai ser pintada de fundo. Quando você limpar todo o buffer, ou seja, zerar o buffer, ele vai colocar essa cor. Que cor é essa? R, G e B. Com o mínimo valor 0 e o máximo de cor é quando está com valor 1. Então R, G e B vai ser azul. Esse último aqui é um alfa que a gente vai falar em seguida. Então ele não pinta ainda a janela aqui. Ele vai pintar aqui, ó. Gonzaga, por que é GL Clear aqui? Aqui ele diz, ó, limpa a janela. Limpa o quê? O buffer de cor, ou seja, os pixels estão ali. E coloca a janela. O frame buffer, na verdade, são dois buffers, o back buffer e o front buffer. O front buffer é o que está sendo visível, o back buffer é onde a OpenGL vai desenhar. Ela desenha, aí na hora que você dá esse comando glfw swap buffer, ele põe o back buffer como front, ou seja, mostra na janela, e o que era front vai ficar disponível para o desenho do próximo frame. Como ele faz isso numa velocidade incrível, esse processo ajuda a não dar flicker na tela, certo? Então esse é o outro código nosso. Então vamos rodar para ver se eu estou falando a verdade. Aqui, criou a janela e agora ele vai inicializar a janela. O que é que aconteceu aqui? Não rodei o setup.exec. Não o que eu estava querendo. Então vou matar aqui.
Aqui e vou colocar o Hello Window como agora eu vou colocar o Hello Window como startup. Quando eu rodar, ele vai compilar e rodar. Ao rodar, ele vai mostrar a janela com fundo azul, tá vendo? Como esperado. Matei a janela, beleza. Tem um outro exemplinho que é interessante aqui, que é o segundo exemplo. O exemplo 01, vou adicionar ele aqui. O exemplo 01, ele é sobre janelas também, a criação de janelas, só que ele vai colocar para a gente aqui uma informação a mais. Então, vou colocar uma callback. O sistema de janelas usam callback, os signals, são mecanismos para processar eventos assíncronos, né? Eventos que acontecem e eles são enfileirados e são tratados pelo sistema operacional e conseguinte pelo sistema de janelas aqui. Então, se eu apertar, é uma callback de teclado. Se eu apertar alguma coisa no teclado, ele vai entrar nessa. Se eu apertar várias vezes, ele vai enfileirando e vai entrando aqui nessa função e tratando. Ó, aqui ele vai colocar o código, aqui eu fiz um testezinho. Se for o escape junto, ou seja, você pressionar a tecla escape, ele vai entrar aqui e dar um comando para matar a janela. O resto é tudo igual, ó. Só que, e aqui, ó, que ele trata o evento. Tá vendo? Ele faz um pulinho do evento. Ah, desculpa. Antes, ele registrou a callback. Você tem que fazer um registro. Cada registro de callback é uma função diferente. Então, vai ter uma sintaxe diferente. Então, GL7 key callback é um de teclado. Ou seja, ele seta essa callback para tratar todos os eventos de teclado. Apertou para aquela janela, para essa janela específica. Certo? Então, clicou no teclado, ele chama a função que está registrada aqui. Certo? Então vamos lá. Vou compilar. Está compilando ali e rodou. Quando roda, ele mostrou ali. Ó. Se eu apertar alguma tecla, vou apertar a tecla Q. Ó, 8181. Ah, Gonzaga, por que ele saiu duas ali? Porque ao apertar, ele entrou na callback e ao soltar a tecla, ele entrou de novo. Tá? Se eu apertar a tecla ESC, ele entra ali e mata a janela. Beleza, já é uma funcionalidade a mais. Então é muito bacana. Vamos para o próximo exemplo. São exemplos simples que a maioria de vocês já trabalhou, mas só para a gente rememorar. Nesse exemplo aqui, temos duas callbacks. A callback reshape, ou seja, toda vez que a gente mudar o tamanho da janela, ele vai entrar aqui na callback. E a callback key callback, tá? Então toda vez que ele entrar aqui, ele vai colocar a largura e a altura da janela. E aqui eu coloquei um ifdef também, né? Tem algumas peculiaridades se for Apple aqui, só para tratar esses ifdef, né? Esses casos particulares aí a gente usa bastante, né? Saber que ele tá, como eu estou no Windows, ele tá aqui em cinza, quer dizer que ele não vai entrar aqui se eu tiver no Windows, tá? Criou a janela, inicializou a glue, ó, com a versão do OpenGL, usou clear color, limpou o buffer, fez a mesma coisa, só que ele vai criar aqui, ele vai criar aquela janela e se eu redimensionar ele vai entrar naquela função, tá vendo? Se eu redimensionar a janela ele entra lá. Mesma coisa, vou apertar Q, vai sair, certo? Esse passou aqui, né? Vamos. Start. Vamos de novo lá. Startei, compilou, executou, start in app, mostrando
As informações, OpenGL, NVIDIA e janela aqui, ó. Mudei o tamanho da janela, entrou. Ó, se eu mudo de lugar, não, ele ficou do mesmo tamanho. Tecla ESC, saiu. Certo? Remove. Aqui a gente tem o último exemplozinho de janela e a gente vai trabalhar mais no decorrer do curso. O que é que tem aqui a mais? É basicamente a mesma coisa, só que ao invés de usar a Glio, a gente usou a GLFW, a GL3W. Aqui, esse comentário é para ficar aqui em cima, certo? Aqui, GL3W. Os nomes são parecidos, fica confuso. Mesma coisa, tem o exemplo anterior, só que com a GL3W. Se eu tentar compilar, o que é que vai acontecer? Ele compilou bonito, mas ele não linkou. Ele deu um erro de linkagem porque ele falou que ele não achou as informações relacionadas com aqui, ó, uma GL3W. As funções que eu chamei aqui não existem. Uma lib, eu sei que não existe, porque na verdade aqui eu tenho um código fonte dela. Então, agora eu adicionei essa biblioteca aqui, vou compilar. Compilei, executou. E vai fazer basicamente a mesma coisa. Ó, Hello Windows e GL3W. Tem alguma tecla, ele registra. Se eu apertar a tecla, certo? Se eu mudar o tamanho aqui. Então é isso. Aí a gente tem aqui o setup do nosso ambiente de trabalho. E a gente vai, à medida que eu tiver novos códigos, eu vou criar esses aqui, ó. Eu disponibilizei para vocês o 00 e o 01, depois a pasta o 01 Hello Windows, depois eu vou disponibilizar do triângulo na próxima aula e assim sucessivamente. Então a ideia é que a gente tenha para cada aula um conjunto de códigos e porque as aulas vão ser de cunho teórico prático, ou seja, eu vou falar de teoria basicamente numa primeira parte da aula e a segunda parte a gente vai fazer exercícios relacionados, ok? Então esse material é um material de apoio e que vai ser muito, eu acho que útil para quem quiser rever a aula, tá bom? Então é isso aí.